Eu brinco que se você não aprender osciloscópio aqui hoje, não haverá em outro local que você vai conseguir aprender esse negócio chamado osciloscópio e estar preparado para qualquer item de avaliação que possa cair na sua banca hoje. Tá legal? Vamos lá. Então, para que serve um osciloscópio? O osciloscópio é um instrumento de medida utilizado pelo profissional de aviônicos para verificar a amplitude da tensão, verificar uma frequência de um sinal alternado, verificar o período, tensão, relação à tensão, corrente, potência. É um instrumento de medição. Tá? O osciloscópio não é um elemento que cria sinais, pelo contrário, ele recebe sinais externos e é apresentado a sua forma de onda numa tela, que será o nosso objeto de estudo aqui hoje. Tá? Então, é muito comum nas aulas práticas que eu dou no curso de formação, no curso técnico de aviônicos, o pessoal pegar as ponteiras do osciloscópio e falar, professor, eu vou tomar um choque? Não, porque assim como o multímetro, você é um instrumento de medição. Ele não gera sinais, ele não gera uma corrente em suas ponteiras para detectar um sinal de forma adequada e apresentar na tela. Tá bom? Vamos adiante. Diego, se tiver alguma pergunta relevante aí, como eu não consigo ver mais o chat... Eu estou vendo, estou acompanhando aqui. Aí está liberado aqui para o pessoal. Pode perguntar. Se tiver algo importante que você julgar assim, você me avisa que eu volto lá no chat para a apresentação aqui e eu vou lá responder. Tá legal? Tá bom. Eu não tenho mais acesso aqui nesse momento ao nosso chat. Deixa eu tomar uma água, faz parte. Não fique assustado com a quantidade de imagens aqui. Tenho certeza que, ao fim, você terá condições de compreender o correto funcionamento de um osciloscópio. Nós não estudaremos o osciloscópio como um todo, tá? Até porque, se a gente observar aqui, a gente tem outros elementos que fazem parte do osciloscópio. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui no objetivo do nosso curso. Nós estudaremos a principal parte de um osciloscópio, que é o chamado tubo de raios catódicos. TRC, ou do inglês o CRT, gostando no livro manual da FA, ou da EASA, e lá você vai verificar os chamados de Charlie, Hamilton, CRT. A principal parte do osciloscópio, então, é chamado de tubo de raios catódicos. Com estes elementos, nós veremos a finalidade de cada um. E, ao final dessa aula, eu quero que vocês compreendam como este sinal aqui foi gerado na tela. Tá? Essa aqui é a minha finalidade, compreender como é que eu consegui formar esta onda aqui na tela a partir de um sinal externo. Por exemplo, vou medir a frequência da minha rede elétrica, lá 60 Hz. Vou verificar a frequência do gerador da aeronave, 400 Hz. Enfim, vou verificar sinais em termos de amplitude, de frequência, de período. Esta é a finalidade do osciloscópio, como esse sinal é mostrado ali na tela. Bom, o primeiro elemento do osciloscópio, chamado do tubo de raios catódicos em particular, chamado de filamento. O filamento ele é alimentado por uma tensão AC e a finalidade dele é gerar calor somente. Ele gera calor quando alimentado de forma adequada. Qual que é a alimentação? Não interessa, aqui, não é objetivo, isso não é item de avaliação do banco da ANAC. O que importa é saber que o filamento ele é alimentado, e quando alimentado ele é uma resistência, ele é aquecido, e por tabela ele aquece o cátodo. Cátodo, pessoal, se a gente fizer uma analogia com o diodo, nós no diodo temos o anodo, que é um elemento positivo, e o cátodo, que é o elemento negativo. Ora, se ele é o elemento negativo, evidentemente que ele é dotado de elétrons, de carga elétrica negativa, ele tem um excesso de elétrons. Por isso que ele é o cátodo. Então, alimento eletricamente o filamento que aquece, que por tabela aquece o cátodo. E o material que é feito deste cátodo tem a característica peculiar de emitir elétrons. Então, o filamento aquece o cátodo por tabela, e o cátodo passa a emitir elétrons. Então, a gente quer
compreender como esse elétron chegou aqui na tela. Então, o elétron tem toda uma trajetória para chegar até a tela. E quando ele golpeia a tela, essa tela é feita de tal material que ele consegue transformar a energia cinética, que é a energia do movimento do elétron, em energia luminosa. Quando isso acontece, eu vejo esse verdinho aqui na tela. Então, nós tem elétron golpeando toda essa trajetória aqui, nesses instantes, para que seja formado o sinal na tela. Então, eu sempre vou estar voltando, cada vez que eu apresentar um elemento diferente, até que a gente compreenda todos os elementos que fazem parte da trajetória. O elemento, basicamente, o filamento que ele aquece o cátodo emite um elétron, esse elétron viaja e golpeia a tela. A tela é responsável por transformar o movimento do elétron, em termos de velocidade, energia cinética, em energia luminosa. Só que se esses elétrons só fossem golpear a tela e aqui ficassem parados, no centro da tela em particular, chegaria um momento que haveria um bloqueio, porque o próximo elétron não ia conseguir vir golpear a tela. Concorda? Se você vai criando elétrons aqui na superfície da tela, nesse revestimento, uma hora o próximo elétron já não ia ter mais espaço e conseguir golpear. Se ele não golpeia a tela, não cria aquela informação verde devido ao material que é feito na minha tela. Para isso, cada elétron que é golpeado, fala lá o pessoal do bloco, fatiou, passou, eles têm que sair, eles são recolhidos pelo elemento chamado aquadag. O aquadag, chama como você quiser, é o elemento responsável no tubo de raios catódicos por remover os elétrons que já golpearam a tela e não estão mais provocando efeito de luminescência alguma. Então, o filamento é aquecido, aquece o cátodo, o elétron viaja, chega na tela, golpeou, a tela fica verde naquele ponto em particular e é removido pela aquadag. Existe um circuito que não é mostrado aqui e retorna esse elétron para o cátodo, para que ele possa fazer uma nova trajetória, golpear novamente a minha tela. Pois bem, você concorda que numa tela qualquer você consegue mexer no brilho desse sinal? Vou mexer no brilho desse sinal, ou vai ficar um verde mais intenso, ou um verde menos intenso. Como isto é feito num osciloscópio? Que é um elemento responsável por isso? O elemento é chamado grade de controle. A grade de controle ela tem um potencial negativo. O que acontece quando dois materiais da mesma polaridade estão em trajetória? Eles se repelem, perfeito? Então, quando a grade de controle, eu mexo no potencial elétrico, tantos volts, menos 10, menos 20, menos 30, menos 1000 volts, quanto mais eu aumento o potencial negativo, menos elétrons abandonam o cátodo e conseguem chegar até a tela. Se chegam menos elétrons à tela, tem menos golpes na tela. Então, o brilho é menor. Então, a grade de controle no tubo de raios catódicos é o elemento responsável por controle de brilho. Então, muito importante isso, pode ser alvo do seu exame da ANAC, que a grade de controle é o elemento responsável por controlar o brilho do sinal na tela. Tranquilo? Vamos tomar uma aguinha enquanto isso. Bem, então o elétron, o filamento aqueceu o cátodo por tabela, o elétron viaja e mais ou menos elétrons passam de acordo com o potencial negativo aplicado na grade de controle. Então, lá na frente do osciloscópio, um desses quinobres aqui, eu não recordo qual agora, não sei distinguir, creio que seja essa parte aqui, esse quinobre que eu estou circundando aqui, esse botão, quando você gira ele, você está mexendo na tensão de polarização da minha grade de controle. Ou seja, estou mexendo no brilho, aumento ou diminuo o brilho de acordo com o potencial da grade de controle. Esses elétrons, quando passam pela grade, o que acontece? Eles têm pela frente dois elementos positivos, porque a gente falou no começo, o cátodo é negativo. Ora, por eliminação, o anodo é o elemento positivo. Então, altas tensões positivas no focalizador, que é o primeiro. O que é o focalizador? Responsável por dar foco, por mexer na espessura da forma de onda. Quanto mais fininha, mais focado está. Quanto mais espesso, menos focado está. Como isto é regulado? É regulado pelo potencial positivo aplicado no anodo focalizador.
Vamos ver essa imagem aqui na direita, onde tem o nodo focalizador e o acelerador. O acelerador, a tensão constante, 2.000 volts, e você tem o anodo focalizador. Neste momento aqui, eu criei uma diferença de 800 volts entre os anodos. Ele gera um caminho, um túnel. Se agora, em vez de 1.200, vou ser bem drástico assim, vou colocar 0 volts, tá? Vamos supor que isso seja possível. Eu tenho 2.000 volts de diferença. Esse canal, ele estreita. Então, eu consigo diminuir a espessura da forma de onda na tela, porque houve um estreitamento aqui. Eu consegui aumentar o foco. Estão mais focados esse feixe. Antes eu tinha uma largura. Conforme aumentou a diferença de potencial, automaticamente eu diminuía o potencial do anodo focalizador. Aquele túnel, ele vai estreitar ou vai alargar de acordo com a tensão aplicada no anodo focalizador. Lá na ficha do osciloscópio, um daqueles botões chamado de focus, que é o foco do osciloscópio. Quando eu giro aquele knob, aquele botão, eu consigo mudar a tensão do anodo focalizador. Então, o anodo focalizador mexe na largura da forma de onda na tela, mais focado é mais fininho, menos focado é mais espesso. E só que acontece o seguinte, esse elétron que saiu do cátodo, se eu não impulsioná-lo novamente, ele vai começar a golpear a parte de baixo da tela e aqui ficará. Vai fazer uma trajetória curva em virtude da gravidade. Como é que eu garanto que ele vai golpear? Vai chegar até o final com a velocidade adequada, vai ter uma trajetória retilínea. Eu consigo fazer isso através do anodo acelerador. Como o elétron negativo e o anodo é positivo, tanto que está aqui a 2.000 volts, eu consigo fazer a atração desses elétrons e dar mais velocidade, impulsioná-los para que ele faça uma trajetória reta, retilínea, até a minha tela. Tá? Todos esses elementos, filamento, cátodo, grade, anodo focalizador e acelerador, eles fazem parte do meu canhão eletrônico. São os caras que vão disparar os elétrons para chegar na tela. Então, anota aí, canhão eletrônico é composto por esses elementos: filamento, cátodo, grade de controle, anodo focalizador e acelerador. Até então, se nada eu fizer, esses elétrons chegam até o final e golpeiam a tela bem no centro. Eu tenho certeza que, por vezes, você já viu, já ligou, o pessoal mais antigo aí, tinha televisão de rádio catódico, ou operou, sei lá, bandeirante lá, com radar meteorológico, indicador dele, algumas formas de onda era desse estilo, em virtude do fósforo que é utilizado, um ponto bem no meio da tela quando você liga ou desliga. Isso acontece porque você retira as polarizações, eu vou falar sobre isso detalhadamente logo a seguir, das placas de flexão vertical e horizontal. Então, o elétron passaria reto, ia ficar um ponto no meio da tela, um pontinho no meio da tela. Como é que eu garanto que, em vez de ter um pontinho no meio da tela, eu consigo fazer essa forma de onda? Por dois circuitos diferentes, chamados placas de flexão vertical e horizontal. Eles são responsáveis por fazer o sinal, aquele golpeamento na tela, a hora está aqui, hora sobe, hora desce, faz uma senoide, é conseguido pelas placas de flexão vertical e horizontal. Bem, vamos supor que você queira ver a forma de onda da rede elétrica na sua casa, uma tomada elétrica, que é 260 Hz, uma senoide, que é subindo e descendo. Quando você conecta as pontas, né, de prova do seu osciloscópio na tomada elétrica, se você pudesse fazer isso, ou num transformador qualquer, né, se tem uma corrente alternada, aquela informação, aquele sinal, aquele nível de tensão que é aplicado, será que ele é aplicado nas placas de flexão vertical ou horizontal? Eles são aplicados nas placas de deflexão vertical ou horizontal. E aí, pessoal? Eu não sei se já foi motivo de banca dos senhores aparecer algo disso. Eu aplico onde? Na placa de deflexão vertical ou horizontal. Porque se você fizer essa reflexão, para você criar a dúvida, para exatamente no momento que eu for explicar, você esteja familiarizado com isso.
Se eu pegar só o sinal externo da tomada elétrica lá, que você quer medir, todo o sinal externo é aplicado às placas de flexão vertical e horizontal. E aí? O pessoal está comentando lá. Eu vou deixar uma colinha depois no final. Eu vou chegar no final, a gente vai fazer pegar uma revisão sobre tudo que eu falei. São aqui os pontos extremamente importantes para a sua banca posteriormente. Tá? Esse material, depois do dia, vai compartilhar com vocês. Todo o sinal externo, que é o que eu quero ver na tela, é aplicado às placas de flexão vertical. Então, em 60 Hz, aí, tantos volts, 110, 100, 220, são aplicados a placas de flexão vertical. Se isso acontecesse, o que eu ia ver na minha tela? Eu ia ver um elétron subindo e descendo. Quantas vezes por segundo? Se é 60 Hz, Hertz quer dizer por segundo. 60 Hz, 60 vezes por segundo. Ele ia subir e descer no meio da tela, 60 vezes por segundo, só que meu olho não consegue acompanhar esse movimento. Então, o que eu vejo, na verdade, é uma linha contínua. Eu ia ver um traço na vertical se eu tivesse só as placas de deflexões verticais. Então, a informação que você quer medir lá, a tensão do gerador, AC, se você quer ver os 26 volts AC, 400 Hz, são aplicados nas placas de deflexão vertical. Sem a horizontal, esse negócio vai ficar subindo e descendo no meio da tela, você vai ver um risco somente. O elétron golpeando para baixo, para cima, de baixo para cima, de cima para baixo, e nada mais você vê aqui. Só que aí entra um outro circuito, chamado placas de deflexão horizontal. Isso é um circuito interno no meu osciloscópio. E é justamente a questão de banca da ANAC, ele traz as ondas dente de serra, né? Ou também chamado triangular. Então, o dente de serra ou triangular é um circuito interno do osciloscópio que gera essa forma de onda. Se eu aplico isso na horizontal, o que acontece? Quando a tensão sai de zero e vai até o máximo, o elétron sairia, por exemplo, do X1, ele vai até o X2. Quando chega o máximo, o elétron está exatamente em X2. Quando o sinal cai a zero, o elétron volta para X1. E assim ocorre. Então, ele fica X1 a X2, volta, X1 a X2, volta. Essa composição de movimento, subir e ir para a direita, na soma vetorial, faz exatamente a forma de onda acontecer. Então, note, desculpa, eu tenho placas de deflexão vertical, que são ligadas à tensão externa, que você quer ver na tela, e a placa de deflexão horizontal, ela faz o movimento horizontal por um circuito gerador de base de tempo, numa forma de onda triangular ou dente de serra. E essa composição de movimentos gera a forma de onda na tela. Bem, Tiago, é possível mudar a frequência desse sinal aqui? Eu ter mais dente de serra acontecendo? Tem sim. Você mexe no botão chamado de trigger do osciloscópio. Quando isso acontece, se aumentar a frequência do sobe e desce aqui, eu vejo menos forma de onda na tela. Se eu dobrar a frequência do gerador, segurador de base de tempo, eu diminuo a quantidade de ciclos que eu verifico na minha tela. Tá? Então, vamos fazer uma revisão, pessoal. Aquece o filamento, que de tabela, como ele está envolvido, o cátodo envolve o filamento, o cátodo aquece. Quando o cátodo aquece, o elétron é emitido. A grade de controle deixa passar mais ou menos elétron, porque ela tem um potencial negativo. Tá? O cátodo é negativo, a grade também, então vai haver uma redução. Se eu aplicar 0 volts, todos os elétrons passarão. Então, a grade de controle é responsável pelo controle de brilho, porque se eu tenho menos elétrons chegando no final da tela, a intensidade luminosa será menor. Logo em seguida, eu preciso mexer nessa espessura do sinal na minha tela. Eu consigo fazer isso através da tensão do anodo focalizador. Logo em seguida, eu preciso dar mais movimento elétrico, senão ele não vai chegar na tela lá no centro. O anodo acelerador tem essa finalidade: aumentar a energia cinética para que o elétron chegue até a tela. Logo a seguir, placas de deflexão vertical, que é
aplicado, né, através da ponteira, as garrinhas do osciloscópio, nas placas de reflexão vertical. Na horizontal, eu tenho gerador de base de tempo, através do circuito, né, a forma de onda, perdão, de dente de serra, ou também chamada de triangular. E a composição desse movimento, só vai para a direita, vai justamente fazer a senoide, a onda retangular, a maneira que for, o sinal que você está medindo. E o elétron chega até a minha tela. A tela é o elemento responsável por transformar a energia cinética do elétron em energia luminosa, e o aquadac, ele é responsável por remover os dados da tela e devolver ao catódo. Então, o elétron fica no ciclo. Vai e volta através dessa ponte aqui, o aquadac. Tranquilo? Eu trouxe aqui um exemplo, um print de uma imagem que é coletada da internet, inclusive, e eu queria saber se vocês conseguem, através dessa imagem aqui, me dizer qual é a tensão de pico a pico. O que é a tensão de pico a pico? Que vai de um pico até a parte maior, né, positiva, até a parte menor, ou maior, negativa, digamos assim. Então, a tensão de pico a pico, eu queria que vocês tentassem descobrir qual é a tensão de pico a pico aqui. Inclusive, para mim tem um erro aqui bem grave. Para a leitura de osciloscópio, a gente faz da seguinte maneira. Existem esses quadradinhos, essas divisões na vertical. Então, de um pico até o outro, ele ocupa quadradinho 2. Diego, para a visualização de vocês aí, vocês conseguem ver esses pontilhados que tem aqui? Para mim é claro aqui, não sei se essa apresentação aí na tela fica legal. Sim. Eu estou enxergando bem aqui. Então, vamos olhar pela linha central. Perfeito, obrigado. Vamos olhar pela essa linha central aqui, ó. Tenho uma divisão, 2, 3, 4. Então, de um pico até o outro pico positivo, até o pico negativo, na vertical, eu tenho 4 divisões. E 4 divisões, cada divisão dessa, eu olho quanto vale aqui. Vale 500 milivolts. Tiago, eu queria ver essa onda maior na tela. Eu consigo fazer isso? Sim. É só ter um botão lá de volts por divisão do osciloscópio. Quando você muda o volts por divisão, ele vai fazer o quê? Ele vai redimensionar a tua forma de onda. A intensidade é a mesma. O que está mudando é a escala que eu estou utilizando para fazer a medição. O que é preferível para a sua vida, para você tirar na sua vida prática? Que você consiga ajustar o sinal na maior amplitude possível, desde que não seja cortado pela parte superior nem inferior. Desta maneira eu consigo ler melhor. Então, como eu tenho 4 divisões, eu vou pegar 4, vou multiplicar por 500. Cada divisão na vertical vale 500 milivolts. 4 vezes 500, 2.000 mili. 2.000 mili, 2 volts de pico a pico. Então, quando ele está aqui, 1 volt de pico a pico, essa informação está incorreta. O correto seria 2 volts de pico a pico. Tá? Ele tem 1 volt de pico, tanto para cima é 1 volt, quanto para baixo é 1 volt, também pode chamar de 1.000 mili, não tem problema nenhum. E de pico a pico tenho 2 volts de pico a pico. Na horizontal, pessoal, a quantidade de quadradinhos na horizontal em um ciclo é chamado de período. Então, vamos ver aqui quantos quadradinhos tem para eu ver um ciclo completo. Você concorda se eu pegar daqui a onda... Vamos dizer que começa daqui. Ele vai, quando ele termina esse ciclo, é quando ele volta a subir de novo. Ele volta a subir aqui. Está exatamente no meio de um semiciclo. Então, olha, na horizontal tem 1 quadrado, 2 divisões, 2 divisões e meia. 2 divisões e meia vezes 4 microsegundos, ou seja, cada quadradinho desse tem um tempo de 4 microsegundos. Então, tem 1, 2,5. 2,5 vezes 4, eu tenho 10 microsegundos. Esse é o período da onda. O tempo gasto para uma oscilação completa. Inclusive, isso aí tem, se não me engano, já pode ser cobrado na banca do básico. Né? Eu tenho 10 microsegundos para uma oscilação completa, para um ciclo. Esse é o período. E a frequência? A frequência tem que fazer a conta. 1 sobre 10 micro. Esses osciloscópios digitais, eles já te dão a resposta aqui. Eu tenho uma frequência de 100 kHz. Tá?
Então, é desta maneira que eu consigo verificar a tensão de pico a pico, período e frequência, olhando para um osciloscópio. A seguir, esse material vai ser compartilhado com vocês, é um resumo de tudo que eu falei aqui. Tenta cercar de todas as maneiras possíveis esses conhecimentos relativos ao osciloscópio, tá bom? Então, vamos passar pela última vez aqui para que fique claro. Aqui é o filamento, o cátodo é aquecido por tabela, emite o elétron. A grade controla o brilho, porque ela deixa passar mais ou menos elétron alimentado negativamente. A grade de controle é o mesmo potencial do cátodo. Logo a seguir, após a grade, eu vou dar foco, que é mexer na espessura que tem da onda formada na tela, pelo anodo focalizador, lembre-se, anodo é positivo. O acelerador dá mais energia cinética, a placa de deflexão vertical faz o sinal subir e descer graças ao sinal externo, e a placa de deflexão horizontal é alimentada com esse circuito de dente de serra ou triangular, circuito de base de tempo. E o elétron golpeia a tela, o efeito de luminescência é ativado na tela e o elétron é recolhido pelo meu aquadrado.